quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians. E uma imagem para deixar todo mundo feliz e com um sorriso no rosto. Veja aí. Olha que bacana. Que alívio. Esse aí é o filho do Guerra. Açael. O Açael, que ficou conhecido como Guerrinha. Tem 3 anos. Palmeiras. Olha lá. Sí, ¿contra quién? ¿Y esa camisa? ¿Ah? ¿De Palmeiras? ¿Y te gusta? ¿Sí? Para ver dónde dice Palmeiras y para ver. A ver. Enséñame. Enséñame dónde dice Palmeiras. ¿Te gusta esa? ¿Quién te trajo? ¿Quién te la trajo? El papá. Sí. ¿Qué estás haciendo? Mira. ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? ¿Sí? Muy bien. Eso, gracias a Dios. É isso aí, Guerra. Graças a Deus, o filho do Guerra está bem. Ele já treinou hoje e vai para o jogaço, quarta-feira, Palmeiras e Corinthians, companheiro. Fez muita falta. Nos 2 jogos que ele ficou de fora, o problema do filho, que graças a Deus está. Pelo menos uma notícia boa. Né? Ainda bem, né, Edmuro? Que bom. Nossa Senhora. Ligar a televisão hoje, nos programas de TV aberta, é sangue para tudo quanto é lado. E agora a gente está conseguindo ver isso nos programas esportivos. É verdade. Pelo menos uma notícia boa, o menino tá ali firme, forte. Estava tão concentrado no desenho que não deu atenção muito pro Guerra, mas pelo menos saúde está em perfeito estado. Só colocar uma coisa aqui em relação ao jogo de ontem. Eu entendi que quando o Cuca fez um contra um ali, que a reclamação dele era com o Mike, não era não. Eu até achei que o Mike foi substituído no intervalo em função disso, mas não foi. O Mike tinha uma dor, por isso que ele foi substituído. Qual era a reclamação exatamente? Pode ter sido o Luan, pode ter sido o Praz, enfim. Para mim, o Mike podia acompanhar o Alisson na jogada, em vez de largar o Alisson e vir pro jogo. Quando o Diogo Barbosa faz outra passagem, o Mike vem com o Diogo Barbosa. Mas não foi a bronca do Cuca não foi com o Mike. O time jogou, estava bem no primeiro tempo. Até 31 minutos, quando sofreu o primeiro gol do Thiago Neves, o Palmeiras estava bem no jogo. Depois desandou, perdeu um pouco do foco, talvez um pouco de abatimento em função do gol, e o Cruzeiro cresceu até fazer 2-0 com a bola do Hudson. Perfeito. Ontem à noite, na última palavra, o Oswaldo Pascoal trouxe uma informação de que o Cuca pode barrar o Fernando Praz e o Jailson ser o goleiro quarta-feira no jogo Palmeiras e Corinthians. Estamos lançando uma enquete aqui para você agora, hein? Fernando Praz merece ser barrado? É F sim, é F não. É a nossa enquete de momento para a galera participar. O que você acha, Quesada? A pergunta é até qual é o tamanho do crédito que ele tem ainda, né? O crédito é grande. Então, se o crédito é grande, continue aí. Agora, ele falhou? Eu entendo que sim. Ele faz uma coisa certa aí, ele fecha a trave, né? Para evitar que o chute seja dado entre ele e a trave, ok. Só que eu não entendo, ele se impulsiona e se joga para trás, né? Isso realmente eu não entendi. Agora, não foi só erro dele ali. O Luan poderia ter sido mais esperto no lance. E no lançamento do Alisson, ninguém marca o Alisson. A gente falou isso ontem, né, Eugênio? Ninguém marca o Alisson. Então, aí foi um erro. O Luan tem que ficar um pouco mais esperto. Ali a jogada do zagueiro. E aí vamos ver também o lado positivo, o mérito de quem fez o gol, né? Isso é um gol extremamente difícil de ser feito. O cara fez um gol de carrinho. Isso é carrinho, não é? É um carrinho na bola. Mas, desculpa, se não tem a ajuda ali do Luan e do Fernando Praz, não tem mérito nenhum. Ele tá colocando a bola... O mérito pelo esforço, né? Não, ele vai colocar a bola pra área. A intenção dele maior é mais de cruzar do que de fazer o gol. E aí ele conta com a falha do Luan, que deveria ser mais veloz, né, e fechar o cruzamento. Isso é uma função do zagueiro, principalmente dentro da área, travar o cruzamento. E do goleiro, que o Fernando Praz se joga para trás. Ele falha, é nítido, olha. Se joga para trás. Eu vi uma inteligência do jogador, que eu acho que poderia até ser uma bola perdida ali. Que ele tenha tido a intenção de cruzar. Ok, ele teve alguma intenção aí, né? Eu acho que aí é a esperteza do jogador também, porque esse é o tipo do lance, ou o goleiro faz a defesa, ou o zagueiro consegue travar a bola. Quer dizer, nem o goleiro fez o certo e nem o zagueiro fez o papel dele.
E aí, se voltar no lance lá atrás, o lançamento do Alisson também, porque ninguém marcou o Alisson. Ou seja, deu tudo errado nesse lance pro Palmeiras, né? Agora, o que eu acho que quem errou mais aí foi justamente o goleiro. Tem um erro de posicionamento também no Mina, que sai lá na frente. Há um erro coletivo. Um erro coletivo que poderia ser evitado. Parece um pouco bagunçada a defesa. Sim, e aí o erro coletivo existe. Não tá mas o erro maior é do Fernando Praz. O erro maior para mim é do Fernando Praz. Porque se ele fica parado do lado da trave... se ele não sai, né? Se ele não sai, ele faz a defesa. Fica em pé, né? É um lance parecido, é diferente, mas o lance contra o Coritiba, que é o gol do Galdesani, que é uma jogada que se ele fica no gol, ele não toma o gol. Exatamente. E ele sai do lado, mesmo uma posição mais pro meio da área, mas a meia esquerda do ataque adversário. Ele sai e toma o gol. Ontem foi aniversário dele, né? 39 anos. Fernando Praz fez ontem 39 anos. Se ele não sai, ele não toma o gol. Agora, eu acho que teve um momento... Presente ruim, hein? Teve momentos lá, com Chapecoense, Coritiba, Ponte Preta, lá atrás, que ele errou mais seguidamente. Jogos do São Paulo, né? Sim. Que houve 4 gols seguidos que o Palmeiras sofreu, que foram erros do Praz. Então, há quem diga que ele errou também quarta-feira, né? Que agrava também acho que, eu acho que essa rodada. O Praz, a história dele é fantástica no Palmeiras, ele tem, como disse o João, muito crédito. Só que o jogador de futebol tem que estar o tempo inteiro, ele não vai jogar com o passado. E a impressão que eu tenho, a partir dos lances que a gente comenta e observa do Fernando Praz, é que ele perdeu o reflexo. E isso para o goleiro é fatal. Ele tem que estar reagindo o tempo inteiro. O goleiro tem que estar se antecipando ao lance, entendendo, fazendo a leitura. E em vários lances, teve um desvio aqui e tal, mas ele não tem o clique, não tem o time certo. Eugênio, em cima disso, será que ele não poderia ter feito a defesa mesmo com o desvio de cabeça do Hudson? Mas é uma questão pra gente discutir, porque se o cara tá num grande momento, ele faz essa defesa, ele defende a cabeçada do Hudson. O goleiro que pega as impossíveis. E ele faz a defesa no jogo contra o Barcelona. Mas ele ou pelo menos tenta, né? Ele tem feito grandes defesas em todos os jogos. E o que toma mais... Isso aqui é erro dele, claro. O jogo contra o São Paulo, ele errou nos 2 gols, ele admitiu. O incrível é que ele tem feito defesas dessas impossíveis em vários jogos. Quando o Barcelona fez defesa dessa impossível e falhou no gol. Ontem ele fez boa defesa eu acho que ontem que ele errou menos do que em outros jogos. Sim. Mas, enfim, muita gente acha que ele errou, ponto. Vamos partir da premissa do erro. Ele tem feito defesas fantásticas e cometido erros grosseiros, como tomar o gol do Jonathan Alves na última bola do jogo, que a bola entra mansinha. Espera do goleiro. Eu acho que o que se espera do goleiro é que ele pegue todas as possíveis. Exato. A impossível, se ele puder pegar, maravilha. Pegou uma impossível. Mas as possíveis, ele tem que pegar. Eu acho que se espera do goleiro, minimamente é isso. E tá deixando passar as fáceis. E tá deixando passar as possíveis. Ele tem na reserva um jogador que, lembrando, no ano passado, quando ele se machucou, não perdeu um jogo do Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro invicto, o Jailson, e que esse ano ainda não teve oportunidade. O que eu citei agora há pouco. Agora, o Cuca, nesse momento, nessa época aqui, depois do gol do Galdesani, que é esse aqui, no jogo seguinte, o Cuca explicou por que não tirou o Fernando Praz e disse: eu tiro o Fernando Praz, eu ponho o Jailson. E se o Jailson erra, eu perco os dois? Porque os dois vão ficar sem confiança? Foi a explicação que o Cuca deu àquela altura. Vamos ver se essa explicação, se o pensamento dele se mantém para o jogo Palmeiras e Corinthians. Pois é, e só vai saber se o Jailson vai errar se colocar o Jailson. Olha ali, a galera, Fernando Praz deve ser barrado? Sim, 58%, não 42%. Continue votando e participando da nossa enquete. A gente continua falando de Palmeiras aqui, porque hoje tem Coritiba e Sport fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. E o Diego Souza não jogará pelo Sport. Ele pediu na sexta-feira para não ser relacionado para a viagem, veio ao Rio de Janeiro para resolver problemas particulares e ontem o Edmundo encontrou com ele. Encontrou o Edmundo? No sábado de manhã. Edmundo. Encontrei com ele no sábado de manhã na praia e eu fiz a pergunta assim: e aí, agora, se você está aqui é porque você vai, né? Ele falou: não, vim ao Rio só para resolver uns problemas particulares. E a praia? Vão achar que foi isso. E aí eu fui jogar uma partida de futevôlei e aí tô no meio do jogo, para o carro do Edu. Só sai agora pela multa, que não negocia, que vai entrar na justiça para ele voltar a trabalhar e tal. Então, essa situação toda está sendo empurrada com a barriga há 2 semanas, quando era muito mais simples de jogar as claras. Olha só, pintou uma proposta boa, tem o interesse em sair do esporte, vamos negociar, saiu, um abraço. Ele vai ter um aumento de salário aí.
Para ficar lá. Ele vai ter um aumento de salário para ficar no Sport Recife, ou então vai pela proposta maior, que é a proposta do Palmeiras. Não, mas aí o Palmeiras tem que pagar multa. Vai pagar multa? Mas essa coisa da multa aí, viu, Eugênio? Eu já ouvi tanta coisa. 30 milhões de reais não é o valor da multa do jogador. Por que não? Porque o Diego Souza não Porque faria... é até 100 vezes, eu não sei o valor da multa. Se quiser. Mas é até 100 vezes o valor do salário. Perfeito. Mas então é possível não, que é seja. Possível, Que seja, mas é o acordo do jogador com o clube. Se não quiser colocar nenhuma multa também, não precisa colocar. Mas tem, o Sport diz que a multa tem, é pagável. mas a informação que eu tenho, eu não vi o contrato, tá? Eu tentei o contrato, mas ninguém me passou. A informação que eu tenho é que é $1 milhão. Mas se fosse $1 milhão, Dona o Palmeiras já teria pago. O Palmeiras já teria pago a multa e ele já teria saído. Pior, Edmundo, se for 30 milhões... Ué, simples. Se for 30 milhões, paga também. Paga também. Não acredito não. Paga, que isso. Eu não acredito. Ia pagar 40 pelo Richarlison. Diferente. Um jogador jovem. Tudo bem, mas você pode o Diego Souza. O Diego Souza tem 32 anos. Okay. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Estamos falando de dinheiro. Vale a pena, acho que não vale nem pagar 40 pelo Richarlison, mas eu estou dizendo, se quiser, paga. Mas o Richarlison, 40 milhões... E 30 pelo Borja, né? Lembrando nosso amigo. 40 milhões pelo Richarlison é alto? Sim, é alto. Sim, pode também ganhar lá na frente se negociar com a Europa. Imagina o Palmeiras campeão da Libertadores, campeão do mundo. O jovem promissor, se ele for bem, se o Richarlison fosse para o Palmeiras e fosse bem, 10 milhões de euros venderia barato fácil, para um venderia atacante. fácil. É verdade. Você recupera. E o Diego Souza? 32 anos? 32 anos. 32 anos. Não tem mais mercado. Não vai revender? Não revende, então acho que seria caro. Pois é, então o Diego Souza não jogará hoje, ele não foi nem relacionado e segue esse impasse. O presidente do Sport, o Arnaldo Barros, há cerca de 2 semanas, falou aqui no Expediente Futebol, dizendo: não temos interesse, não queremos negociar o jogador, não tem conversa. Quer o dinheiro, ele quer o jogador. Ele quer o jogador. Só que o assunto está aí se esticando. Essa atitude do Diego também de pedir para não participar da partida, porque aí ele estaria impedido de se transferir para outro time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acaba também gerando especulações, comentários, e nós vamos tentar esclarecer agora exatamente com ele. Mais uma vez, muito gentil com a equipe do Fox Sports, presidente Arnaldo Barros, do Esporte. Presidente, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, tá tudo bem. É um prazer falar com vocês sobre as coisas do esporte. Presidente, há 2 semanas eu lhe fiz essa pergunta e agora volto a fazer. Diego Souza vai ficar no Esporte? O senhor conversou com ele, com o procurador? Alguma novidade, alguma informação? Conversa com o Palmeiras? Diego Souza é atleta do Esporte até dezembro de 2018 e tem um contrato com possibilidade de renovação por mais um ano com iniciativa unilateral do Esporte. Esse contrato deverá ser respeitado. Não temos nenhum motivo para não crer nisso. Não existe e não existiu negociação com o Palmeiras, pelo menos da parte do Esporte. O Esporte sempre disse que não tem interesse em negociar o atleta. E o atleta tem contrato com o Esporte e nós temos interesse desportivo no atleta. Não é a questão financeira, né? Muitos aí, até para justificar alguns argumentos, andam dizendo que o Esporte está em dificuldade financeira, está em crise. Não existe crise do Esporte. O Esporte enfrenta as mesmas dificuldades que todos os clubes do Brasil desfrutam. O Esporte não está em profute, o Esporte está com suas contas equilibradas, não é? E nós temos interesse de manter o atleta conosco. Pagamos em dia, não devemos nada. E quem quiser tirar o atleta do Esporte tem um recurso, que é pagar o valor da multa, que também disseram que era irrisório, tal, e até agora não houve essa movimentação. Né? Então eu reafirmo que nós temos a convicção que Diego deverá continuar no Esporte. Perfeito. Presidente, vamos fazer uma pergunta que o senhor já respondeu muitas vezes, ou às vezes não responde por um interesse do senhor e do clube. Qual é o valor da multa do Diego Souza? Realmente eu não respondo por interesse do clube. Já expliquei até por que eu não respondo. Números nós só tratamos com os nossos sócios e conselheiros. Mas quem quiser fazer uma prospecção,
procure nos contratos, nos registros que existem por aí, que vão encontrar, mas nós, em respeito ao atleta e aos interesses do esporte, nós não falamos em números, não só de multa, nem de valor salarial, isso a gente não comenta. Presidente ao PVC, Paulo Ministro Coelho, há 2 semanas, quando surgiu a história, o senhor conversou com a gente aqui e disse que se o Diego dissesse ao senhor, olhando nos olhos, que queria ir para o Palmeiras, o senhor abriria a mão e ele iria. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa posição do senhor, ela se mantém? Se o Diego disser, ele vai? E segunda coisa, ele já disse? Bom, boa noite, Paulo César, tudo bem com você? Tudo bem. Veja bem, o que eu disse é que se Diego Souza chegar para mim e disser não me interessa mais jogar no esporte, eu quero sair, aí não é só Diego Souza não, é o plantel todo. Sim. Porque só joga no esporte quem estiver satisfeito, quem estiver feliz, quem entender que é o melhor lugar em termos profissionais para estar naquele momento é o esporte. Então, se Diego Souza chegasse para mim, olhando no olho e dissesse, presidente, eu não quero mais continuar no esporte, evidentemente que eu iria entender a posição dele e nós iríamos estudar. Não é simplesmente estar liberado e vai embora, não, porque eu tenho que defender os interesses do esporte. Tudo bem, você quer sair, então vai sair, não tem problema nenhum. Quem é que vai pagar a multa? Como é que a gente pode negociar? Ainda que não seja a integralidade, mas a gente tem interesse e o atleta se sinta satisfeito. Essa é a primeira resposta. Segundo, ele nunca chegou para a gente para dizer que não queria. Ao contrário, o posicionamento, toda a conversa que nós temos, e Diego Souza sempre demonstra muito respeito pelo esporte, muito interesse pelas coisas do esporte, querendo ficar. Já disse isso publicamente, não é a mim não. Em várias emissoras ele já falou, que sempre disse que quer ficar, que está bem aqui, que aqui ele foi acolhido. Eu só estou repetindo as palavras dele. Então eu não tenho nenhum motivo para pensar diferente disso. Presidente, é o Edmundo que está falando. Por acaso, eu e o Diego Souza somos amigos particulares e nos encontramos no sábado de manhã numa praia aqui do Rio de Janeiro. E eu fiquei surpreso e fiz a pergunta, se você está por aqui, com um jogo importante que o esporte tem na segunda-feira, é sinal de que já está tudo certo, vai para o Palmeiras. Ele falou, não, vim ao Rio só para resolver uns assuntos particulares. Enfim, a minha pergunta é em cima disso. O que ele alegou para o senhor e para os dirigentes do esporte para pedir dispensa dos treinamentos de sábado e domingo e o jogo importante que o esporte tem hoje contra o Curitiba lá no Couto Pereira? Exatamente o que ele alegou para você. Questões particulares que o impediram. Ele é um ser humano como nós, ele tem dificuldades, tem problemas e está enfrentando uma dificuldade. E o que ele alegou para mim foi exatamente essa questão de problemas particulares. E como o Diego Souza sempre foi muito correto conosco, sempre foi muito atencioso, sempre falou a verdade, eu não tenho nenhum motivo, repito, nenhum motivo para não acreditar no atleta. Eu convivo com o atleta, aprendi a admirá-lo, sei do caráter dele, então ele tem todo o crédito do mundo comigo. E eu estou entendendo que é problemas particulares. Presidente, o senhor acredita perfeitamente. A mim soa estranho que esses problemas particulares aconteçam no dia do jogo que o impediria de se transferir. Ele volta para o jogo de quinta-feira, que o Sport volta a jogar, é isso? Ele jogará quinta-feira? Chapecoense. Bom, cada um tira as conclusões e tem a percepção que acha que deva. Você pode conhecer mais ou menos uma pessoa, pode confiar mais ou menos na pessoa. A mim, como eu estou falando, e a nossa diretoria, nós acreditamos no atleta. E nós esperamos que ele retorne o quanto antes e a esperança é que ele esteja em campo na quinta-feira contra a Chapecoense, sim. Agora, presidente, por quanto tempo vai perdurar essa posição do esporte? Digamos que ele, no jogo de quinta, também diga que por problemas particulares não pode enfrentar a Chape. Na segunda-feira da outra semana, o esporte pega o Botafogo. De repente ele disse que esses problemas também estão aí, que ele também não pode jogar na segunda-feira contra o Botafogo. Então, isso que eu quero saber. Até quando? Tem um prazo? O esporte quer definir isso logo? Enfim, é a pergunta para o senhor, hein? Veja bem, eu não posso trabalhar em cima de especulações.
Eu trabalho em cima do fato concreto. O fato concreto é que hoje Diego Souza se justificou, ainda hoje ele passou uma mensagem para mim, agora no meio da tarde, ratificando mais uma vez essa condição de problemas particulares, que não tem nada a ver com o que anda a torcida, alguma parte da torcida e parte da imprensa anda veiculando. Ele teve o cuidado de me passar uma mensagem por WhatsApp, agora no meio da tarde, explicando isso. E como eu digo a você, eu não trabalho em cima de especulações, trabalho em cima do fato concreto. Sim. A nossa esperança é que ele esteja aqui para que possa treinar e jogar na quinta-feira. Tá, deixa então reformular a pergunta. O esporte dará todo o tempo do mundo para ele resolver os problemas particulares, é isso que eu quero saber. Não, o esporte tratará o caso com a cautela, a serenidade e o rigor que o caso exige. Presidente, na quinta-feira, depois do jogo com o Arsenal, pela Copa Sul-Americana, o Diego Souza deu uma entrevista para o Fox Sports em que ele disse que já estava no limite dele, que ele não aguentava mais a indefinição da situação. O senhor tem essa proximidade tão grande com ele, né? Essa relação aí fraterna com ele. Ele falou para o senhor sobre essa situação dele também, já está no limite de não aguentar mais a maneira como a coisa estava sendo conduzida? E há negociação em andamento com o Palmeiras? Bom, vamos lá, começar do fim para o início. Mais uma vez, já disse há pouco, vou ratificar de novo, não há negociação com o Palmeiras. Não nos interessa a venda do atleta. Que se o Palmeiras realmente pretende, ter o atleta, o Palmeiras tem um recurso que não depende do esporte. É apenas depositar o valor da multa e está tudo resolvido. Segundo, a minha relação com o Diego Souza particular é uma coisa, e o meu posicionamento como comandante de uma instituição é outra. Então, o meu relacionamento nesse momento é profissional. É claro que no particular ele sempre me escutou, a gente sempre conversou, mas sobre esse caso em especial, eu sequer conversei com ele para saber das angústias ou disso ou daquilo, até porque ele sempre ratificou que tem interesse em continuar no esporte. Não tem por que eu ficar induzindo Diego Souza a toda hora me dizer que quer ficar no esporte. Ele já fez isso, já se manifestou publicamente. A única coisa que faz com que esse assunto fique com efervescência são os rumores, entendeu? Que existe, porque o contrato dele tá vigente. Um atleta que tem um compromisso com nós até 18. Eu não tenho por que estar preocupado com isso. Mas tem uma outra coisa que reforçou isso, que foi na quinta-feira da semana retrasada, quando o diretor do Palmeiras, Cícero de Souza, e o agente do jogador Eduardo Duran viajaram para o Recife. O senhor os recebeu, não foi, presidente? Eu recebi, estava marcado para eu receber o empresário do atleta, Uran. E o Cícero foi também. O senhor até me disse na ocasião, o senhor me disse, ele é nosso amigo, trabalhou aqui com a gente. O Cícero levou a oferta oficial Eu não estou negando que eu não recebi Cícero, não. Eu estou dizendo que o agendado era para eu receber o Uran. Perfeito. E o marcado era para eu tratar da extensão do contrato dele, da relação entre Diego e o esporte. Não estava na pauta tratar de assuntos de interesses de outros clubes. Cícero chegou, é um amigo e eu gosto muito de Cícero, recebemos ele com a cordialidade e a hospitalidade do pernambucano, né? Mas eu registrei logo no início da reunião que eu não entendia a presença de Cícero lá, já que a gente ia tratar de assuntos de interesse unicamente de Diego e do esporte. Então, esse interesse... Se justificou, dizendo que recebeu um convite, coisa e tal, então nós procuramos de logo esclarecer, olha, o nosso propósito aqui é conversar sobre renovação ou extensão de contrato de Diego. Não temos interesse em negociar o atleta Diego Souza. Se o Palmeiras quiser, pague a multa. Essa foi a conversa que a gente teve. Mas a reunião com o Uran era para tratar o quê? Do aumento salarial? Não, era para tratar da extensão do contrato de Diego Souza
porque ele tem contrato até 2018. Eu poderia esperar até 2018, em dezembro de 2018, para tratar do assunto, mas diante das especulações, diante do que envolveu, até mesmo para dar uma tranquilidade ao atleta, à torcida, a todo mundo, nós resolvemos, em reconhecimento a essa situação e ao próprio posicionamento do atleta sempre se mostrando muito fiel ao clube, nós resolvemos antecipar o tratamento dessa renovação, dessa extensão de contrato para dar mais conforto ainda. Não se trata de aumento ou disso ou daquilo, não. Se trata de uma extensão contratual e as condições que implicam se conseguir essa extensão. Perfeito. Então, por exemplo, o Diego, nessa conversa que teve com o senhor, ele avisou quando que ele se representa, quando que ele volta? Insisto que não foi conversa, ele mandou uma mensagem de WhatsApp. Eu não tive condições sequer de responder, porque eu vi que foi no meio da tarde, mas eu estava cheio de compromissos, como até agora, atendi vocês, mas eu estava em reunião, então não tive sequer a oportunidade de responder ou de travar alguma conversa. Apenas acatei, mais uma vez, a ratificação das mesmas ponderações e justificativas que ele apresentou desde o sábado. Perfeito. Então tá bom, presidente. E tomara, então, para resolver logo essa pendência e toda essa polêmica, que o Diego Souza fale publicamente o que ele fala para o senhor, né, presidente? Quero ficar no esporte. Aí acaba tudo. Mas ele já fez isso. Ele fez isso, inclusive, depois do jogo com o argentino lá. Mas o problema é que, o Arsenal. Mas o problema é que, por mais que ele diga, por mais que se fale, por mais que o presidente do esporte explique a situação, eu entendo. Diego está na mídia, o centroavante da seleção brasileira, um outro grande clube como o Palmeiras está interessado. Então, isso surge naturalmente, mas não é que ele não tem, ele já fez isso. Agora, por mais que faça, nunca é suficiente. Só vai ser suficiente quando houver uma impossibilidade jurídica de outros clubes assediá-lo. Aí o assunto vai parar. Isso vai ocorrer quando? Quando ele jogar a sétima partida. Fora isso, por mais que ele diga, eu escutei outro dia, não sei se foi na sua emissora, ou em outro, o camarada dizendo, olha, até às 19 horas e 53 minutos, 59 minutos, enquanto o juiz não apitar o começo do jogo, há a possibilidade do Palmeiras levar dentro. Eu entendo isso está notícia. Eu também, mas eu tô tranquilo quanto a isso. Perfeito. Presidente, a gente agradece demais a sua atenção em falar com a nossa reportagem aqui do Fox Sports. Não é a primeira vez, num momento em que essa notícia continua agitando o mercado da bola e o senhor é uma figura-chave em toda essa situação e nos dando aqui a posição do esporte, que é o clube do Diego Souza. A gente agradece e torce para que tudo isso termine o mais rápido possível, presidente. Eu agradeço a oportunidade e figura-chave não sou eu. Figura-chave é o Esporte Clube do Recife e eu sou apenas um porta-voz dessa imensa nação de torcedores apaixonados. Perfeitamente, mas aí quem manda é o senhor nesse momento. O senhor é que define aí a situação toda e defende muito bem os interesses da grande torcida do Leão. Presidente, obrigado, hein? Um abraço. Muito obrigado. João, eu recebi uma informação agora. Opa, que informação do Quesada é boa. O Palmeiras topa pagar 10 milhões de reais pelo Diego Souza. Ou seja, não é nem $1 milhão e também não são esses 30 milhões de reais que, para mim, não é impagável esse valor. Mas estou com o Edmundo, você também não vai investir 30 milhões num jogador que pode resolver ali a questão técnica durante 2 temporadas, mas não tem valor de venda depois, né? Só se vier a China aí pagar 400 milhões, aí você fez um ótimo negócio. Mas a informação que eu recebi agora, durante a entrevista, inclusive com o presidente do esporte, é que o Palmeiras topa pagar 10 milhões de reais. E o Diego Souza quer jogar no Palmeiras. Agora, que é muito estranho isso, né? O problema surgir justamente à véspera do jogo em que ele completaria o jogo para não poder mais atuar em nenhum outro clube, só poder jogar no Sport Recife. Que tá estranho isso, tá muito estranho. Lógico, tá empurrando com a barriga, né? O que está acontecendo, é evidente que a última resposta dele tem, paralelamente, uma negociação para renovação do contrato dele. Sim, embute um aumento salarial. Ele falou que não tem aumento, e sim uma extensão do contrato, né? Ele não falou isso. Ele falou que discute
A extensão, ampliação né? do contrato e as questões que são inerentes à extensão do contrato. Aí, obviamente, terá um aumento, né? E uma Ou seja, multa- o Diego Souza, de qualquer maneira, vai se dar bem nessa história. Ou ele vai jogar no Palmeiras, uma das principais equipes do futebol, ou ele fica no esporte, onde é o grande ídolo, e ficará numa condição ainda melhor. Só resta definir. Vai ou fica? E aí, Diego? E aí, Eduardo Duran? Vamos definir logo isso aí. Né? Já tá ficando chato, hein? Tem umas coisas meio malas no futebol e isso aí tá Agora o ficando... presidente é bom, né? Bom, grande advogado. É um grande que advogado, orador, Ele né? é Orador. Firme, ele É. Você não pega ele no contrapé, não. O presidente tá de parabéns. Vocês acham que ele... Muito bom. Vamos Oratório chutar aqui. perfeito. Bolão Fox agora aqui. Ele vai pro Palmeiras ou ele fica no esporte? Qual é a sua opinião, Edil? Eu acho que ele quer ir pro Palmeiras. É. Eu acho que ele quer ir pro Palmeiras. É. Vamos esperar o que vai acontecer. A postura dele na entrevista de quinta-feira, dizendo que estava no limite, e depois ele pede para sair na hora que vai completar o jogo que impossibilita a transferência, para mim ele está dizendo para todo mundo, eu quero ir pro Palmeiras, mas ele não quer virar público assumir isso. Bolão Fox, só uma brincadeira, palpite, PVC. O Diego Souza vai ou fica? Ele tem que dizer que ele quer. Não Se fala. ele, diz- ele não tá dizendo. E assim, aí também não... Desculpa Nem aí. pro Edmundo, que é amigo dele, ele falou, rapaz. O que você quer fazer, você diz que quer fazer. Agora, água, morro abaixo. Fogo, morro acima. meu Deus. E jogador de futebol, quando quer ir, ninguém segura. Você mudou um pouquinho aí, né? Faltou um item aí. O último É, não esse era ditado. jogador, Faltou um né? item- Ele faltou um item substituiu o importante. jogador por... Quando quer, não tem jeito, vai rolar. Edmundo, e aí? Vai rolar. Eu tenho uma visão diferente dos demais companheiros. caramba. Eu acho que a postura do presidente ela é muito firme, muito Também acho certeira. que é firme, sim, tem razão. Ela é muito firme. Quer pagar a multa? A gente não sabe se a multa. Se a multa for próximo de 10 milhões, acho que o Palmeiras faz um esforço aí maior e acaba levando o jogador. Mas se for 30 milhões, como vem sendo falado, sendo ventilado, eu acho que é para pensar se vale ou não a pena, né? Se vale ou não atender o pedido do Cuca. Então, nesse quesito, pela postura do presidente, acho difícil que o Diego Souza saia do esporte. Imagine a situação do presidente. O Diego Souza é o grande ídolo do esporte. Ele está jogando muita bola no esporte. Aí ele aceita vender, mesmo que seja por um grande valor. Imagina a torcida do Leão, como é que vai ali, no ouvido dele. E aí, Quesada, vai ou fica? Palpite, bola fora. Ele tem que ter a firmeza de vir a público e dizer que o jogador não quer mais atuar no Sport Recife. É simples. Eu acho que o bem no popular, o dirigente não tem que tirar o dele da reta nesse momento, né? Tem que vir a público, assim que consumado o negócio, e dizer, olha, eu fiz de tudo para manter o jogador, só que o jogador quer cumprir uma outra etapa da carreira, que é voltar a jogar no Palmeiras. Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que parece que ele está muito firme, né, com esses valores e tal, eu senti que a voz dele, às vezes, dá uma tremulada, não dá não? Umas 3, 4 perguntas que nós fizemos aqui... Parece que ele está um pouco decepcionado com tudo isso que tá acontecendo. Agora, o Diego Souza, com todo respeito, né? Na entrevista que ele deu lá para o Juliano Lima, era fácil dizer, gente, vamos acabar com a conversa. Claro. Eu vou ficar no Sport Recife, tô com um problema pessoal, não vou jogar na segunda-feira, mas volto a jogar contra a Chape na quinta. Claro, Ele não falou isso. Ele não falou Ele isso. também alimenta esse tipo de coisa. Em cima do que o João falou, Quesada, que é assim, se ele está numa negociação para renovar o contrato com o Sport, é uma das possibilidades. Ou ele vai para o Palmeiras, ou ele renova o contrato com uma vantagem para ele. Ganha um din-din a mais. Amplia o contrato. E ele joga, o Sport não precisa fazer mais esforço para renovar o contrato dele. Não nesse momento. Não nesse momento. E eu, Claro, esse que é o entendeu? Tá bem. Então ele pode também estar empurrando com a barriga para negociar melhores condições com o próprio Sport. Eu acho que ele não Só vai volto dizer... a jogar se eu tiver um aumento. Não, exato. Que é o que eu quero. Eu acho que ele só Plausível. vai sair se ele disser publicamente que ele quer sair. E ele não vai dizer. Não vai dizer. Então a chance dele ficar é enorme. Aí eu concordo com o Edmundo. O presidente acho que tá passa sendo por aí, a minha firme. leitura é. Agora, se ele disser que ele quer ir, ele vai. O presidente colocou na mão dele, na mão de Diego Souza, há 2 semanas. Terça-feira da semana retrasada, quando o presidente Arnaldo Barros falou com a gente aqui, ele disse, não tem negociação, mas se o Diego me disser que não está feliz e que quer sair do esporte, ele vai sair. Tá na mão do Diego há 14 dias, está na mão dele. A minha cabeça agora formou o desenho aqui. Formou o desenho. Olha Qual é o aqui, desenho, tem a Zênio? proposta do Palmeiras, ou tem um bom aumento no esporte, ou eu vou pro Palmeiras. Perfeito. E aí o esporte começou a se articular para dar esse Mas aumento. pra Não ter- chegou Atenção, num acordo ainda. atenção.